Olá a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. A gente inicia o Amazonas 1 entrevista dessa terça-feira. Eu sou Gabriela Alves e o nosso convidado de hoje é o Dr. Jesus Pinheiro, que é presidente da Liga Amazonense contra o Câncer. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Portal Amazonas 1, é um prazer ter o senhor aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que essa instituição realiza apoiando pacientes com câncer aqui no Amazonas. Doutor, o senhor pode falar um pouquinho, resumir qual é o trabalho da LAC? Boa tarde, Amazonas 1. Em primeiro lugar, o agradecimento por dar a oportunidade de falar sobre os trabalhos que a LAC desenvolve. Inicialmente, a LAC obrigatoriamente existe pelo seu estatuto para ajudar as pessoas com câncer da Fundação SECOM. A LAC tem uma característica única, porque tem outras entidades que ajudam paciente com câncer, que nós não discriminamos se é homem, mulher, criança, idoso. Então, é câncer, é a doença. E assim a gente ajuda a Fundação SECOM. Ela existe desde 1955, a LAC foi criada para registrar a história pelo então governador Plínio Coelho, um visionário que à época iniciava esse movimento na Europa. E ficou parado muito tempo, até que quando o SECOM apareceu em 74, começou a desenvolver a LAC. E hoje nós temos algumas dezenas de trabalhos que às vezes a sociedade não conhece, não visualiza o trabalho social tão importante que a LAC executa. Permite citar assim, os principais. Nós atendemos, além da capital, que evidentemente é maior percentual, todos os municípios do Amazonas e às vezes países vizinhos, pacientes portadores de câncer. E aí você imagina a pessoa que vem de algum município longínquo, com mil dificuldades de marcar sua consulta, de realizar seus exames, de fazer então os exames necessários para o diagnóstico e estadiamento que precedem o tratamento de câncer. Nós assistimos essas pessoas em todas as áreas possíveis, mas nós vivemos de doação, são voluntários, são aqueles anônimos que fazem a gente desenvolver esse trabalho. Por exemplo, as pessoas, infelizmente, ainda fazemos um diagnóstico de câncer em fase mais avançada. Isso implica em tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, radioterapia, cirurgia e muitas vezes os 3 tratamentos. E as pessoas mais debilitadas, imagine a disputa nos transportes públicos de manhã cedo para chegar cedo na Fundação SECOM. Nós temos 2 equipes. A LAC tem 2 equipes que vão buscar em casa, leva ao SECOM, devolve em casa esses pacientes mais debilitados, para quimioterapia ou por radioterapia. Sem esse trabalho, quando não tinha esse trabalho, muitos pacientes desistiam ou faltavam com frequência. E a falta de um paciente numa quimioterapia vai fazer a diferença para ele. A falta na radioterapia não fizer o pacote completo de radioterapia, também não vai ter o mesmo efeito. Isso já tem há muitos anos. Um segundo que eu destaco, que parece simples, mas tem uma função muito importante, é o café, é o lanche que nós fornecemos lá no ambulatório. Na entrada da Fundação SECOM, tem lá Liga Amazonense contra o Câncer. Nós distribuímos, em média, 300 lanches por dia, Gabriela. Exatamente aquelas pessoas que precisam chegar cedo ao SECOM, em jejum, para fazer exames de sangue, fazer seus tratamentos e depois não tem onde se alimentar. E muita gente vem do interior também do estado, né, doutor? Se tratar aqui, às vezes não tem onde ficar e todo esse apoio é muito importante, né? Exatamente isso. Nós percebemos ao longo do tempo que a maioria demora muito, custa chegar ao tratamento por essas dificuldades sociais. Segundo, quando ele encontra um parente ou um amigo, acolhe ele, mas com 2, 3 semanas começa a ter dificuldade, tem um prazo. E são tratamentos longos, né, de meses. Então nós abrigamos essas pessoas no que chamamos de aluguel social, o mais próximo possível da Fundação SECOM.
E aí a gente ajuda nesse sentido. Um terceiro, e tem vários outros que eu vou citar, mas assim que nos parece que a sociedade não enxerga. A Fundação Sequoia LAC foram as primeiras entidades de saúde que fizeram atendimento em domicílio, público em domicílio. Infelizmente, alguns chegam em estado avançado, que não tem mais um tratamento específico, nem cirurgia, nem radioterapia, nem quimioterapia, mas é a fase que ele mais precisa de carinho, de ajuda. Então, o local desse paciente é na sua casa. E, para dar apoio às necessidades desses pacientes, lá que tem uma equipe que vai em domicílio. Lá tem a equipe que faz a troca de sondas. Imaginem hoje quantas pessoas de câncer de colo uterino, de próstata, com gastrostomia, com traqueostomia, todas as estomias precisam trocar essas sondas. É a gente que faz a LAC que faz com essa equipe. Os grandes curativos, os analgésicos, inclusive o oxigênio. As pessoas são treinadas, as familiares, para utilizar o oxigênio de fase adequada. Se porventura que essas pessoas normalmente têm uma expectativa de vida curta, eles fazem o contato, devolvem tudo, é uma coisa muito, muito consciente que essas famílias fazem. E às vezes passa o carro da LAC, chama tratamento e cuidados paliativos. As pessoas nem sabem que está um ente doente naquela casa. Além disso, eu citei assim os principais mais que a sociedade precisava reconhecer e ajudá-lo, que são exatamente a maior incidência em pessoas de classes mais necessitadas, mais pobres, essa é a palavra, que não tiveram acesso na hora correta. Quando tem um acesso, existe uma demora muito grande para fazer o diagnóstico, a consulta, os exames, as endoscopias. Imagine como é isso. Doutor, a gente consegue perceber que esse trabalho é muito importante para essas pessoas, principalmente esse público, né, que é de família mais carente também. Nesse período da pandemia, e a gente sabe que foi muito difícil também para vários setores da sociedade, como é que ficou a questão das doações? Já que a entidade é sem fins lucrativos, depende das doações também, né? Teve uma queda, como é que ficou essa situação? Gabriela, você colocou muito bem, foi muito oportuno, porque como nós vivemos de doação, eu só posso comprar aquilo que as pessoas doam. Um exemplo aí para a sociedade raciocinar. Raciocina, para. A média de doação é R$32, o que significa que quem está doando é outro pobre. Colocado isso, veja a necessidade que a pessoa tem câncer, é desnutrido, hipoproteico, precisa de alimentação. E aí vem, nós chamamos de complemento de alimentação, o complemento do tratamento, a distribuição de cestas básicas, que fazemos entre 100 e 120 cestas básicas distribuídas por mês. Além disso, tem algumas alimentações que chamamos enterais, que é aquelas por sonda, ou alimentações ricas em proteínas, que são bem mais caras, e tem um número razoavelmente de pessoas que precisam dessa alimentação. Nós temos alguns empresários que, com toda a nossa dificuldade agora por conta da pandemia, tivemos uma diminuição de arrecadação por volta de 18%, o que impactou nas nossas ações. E aí eu só tinha duas opções: diminuir o volume, a quantidade, ou diminuir os itens das cestas. Então, mesmo nesse período, com essa queda de arrecadação, a LAC não parou, continuou atuando. Não parou. E agora, como nós recebemos um grande apoio, nós voltamos a fazer até aumentar a quantidade. Doutor, assim, eu já tive a honra, né, de conhecer a estrutura da LAC, que fica ali no Dom Pedro, né, que fica o prédio, e essa é uma estrutura muito bacana, tem vários quartos, né, que serviriam, no caso, para o acolhimento dos pacientes. Só que no momento a instituição não está fazendo esse tipo de serviço.
exatamente pela falta de recursos, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso sim. Nós, a duras penas, fizemos a construção daquele que você visitou. Nós temos condições técnicas de abrigar até 30 pessoas. 30 pessoas. E nós estamos apenas esperando que, com alguns projetos que temos em andamento, que tenhamos o financiamento adequado, mais certo, para que a gente abrigue essas pessoas e acabar com aqueles aluguéis sociais. Está tudo pronto. Apartamento não tem nada a desejar do conforto, com sala de lazer, com acesso à internet para fazer contato com seus familiares, com sala para fazer palestras, com filmes educativos e assim vai. Nós temos aí vários projetos que espero, nesse período de pós-pandemia, apresentar especialmente para os prefeitos do nosso estado, num projeto muito barato e muito fácil, muito mais fácil para o paciente, para lá que sustentar essas pessoas abrigadas na nossa querida LAC. Doutor, a gente vai já falar sobre isso, só que agora a gente vai rapidinho para um rápido intervalo. Você que está acompanhando a gente pode deixar aqui o seu comentário, compartilhar a nossa transmissão e a gente volta já já. O governo do Amazonas apresenta o Mundo Encantado do Natal. Aqui, a magia é feita de alegria. Ho, ho, ho! Tem a fábrica do Papai Noel, a decoração do Largo de São Sebastião, musical no Teatro Amazonas, apresentações nos bairros, Espetáculos nos setes, nos municípios e nos parques Jefferson Pérez e Rio Negro. Confira a programação no site e boas festas. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Cansado de ter problemas com a conexão da internet da sua empresa? Não aguenta mais esperar horas e horas para baixar ou enviar um único arquivo? Então venha logo para a Logic Pro e tenha a melhor internet empresarial do Norte. É a internet na velocidade da luz, com qualidade, segurança e atendimento especializado 24 horas por dia para solucionar todas as suas necessidades. Ligue agora mesmo para 3090 4000 ou acesse www.logicpro.com.br e conheça as nossas soluções. Logic Pro, internet empresarial de verdade. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br. Voltamos com o Amazonas 1 desta terça-feira, Amazonas 1 Entrevista, e o nosso convidado aqui é o Dr. Jesus Pinheiro, presidente da Liga Amazonense contra o Câncer. Antes do intervalo, doutor, a gente estava falando exatamente sobre a estrutura que a sede da LAC ali no Dom Pedro possui, diversos dormitórios, uma estrutura muito legal para receber os pacientes que possuem câncer aqui no Amazonas, só que no momento a instituição não está podendo oferecer esse serviço de acolhimento por conta de falta de recursos. O senhor, inclusive, falou que tem aí uma ideia, um projeto para apresentar para os prefeitos aqui do estado do Amazonas, exatamente para conseguir esses recursos. O senhor pode explicar para a gente qual seria essa ideia? Posso, rapidamente. Como nós atendemos pacientes com câncer com alta suspeita de todos os estados, e o cálculo que a gente fez para aquela instituição que você viu, para manter como pensionato, café, almoço, jantar
levar o paciente ao SECOM e trazer, que é muito próximo, nós tínhamos um cálculo de R$100 mil por mês. E aí nós fizemos, há 2, 3 anos atrás, uma reunião com as primeiras damas dos municípios, apresentando esse projeto. Ficamos todos alegres com a possibilidade da concretização. Qual é o projeto? Quando tem um paciente em qualquer município, vamos dar um exemplo, Atalaia do Norte, bem distante lá. Em vez do paciente vir aqui solto, sem saber onde ir, fará um contato com a LAC e nós que fazemos a intermediação com a Fundação SECOM. Na condução, na orientação, na realização de exame, na marcação de consultas, enfim. Então seria um referencial muito forte. Em compensação, seria a contrapartida, são 63 municípios. Nós precisamos de R$100 mil por mês. É evidente que tem diferenças populacionais, mas se cada município doasse contratualmente R$2 mil por mês, eu vou repetir, R$2 mil por mês, era suficiente para a gente abrigar esses pacientes. E preferencialmente são os pacientes vindos do interior. Então fica o apelo e quando tiver a próxima reunião da Associação dos Prefeitos, eu estou aqui me oferecendo, estou propondo que os prefeitos escutem o projeto que a LAC tem para apresentar. Isso só não foi possível por conta da pandemia. Exatamente. Estava tudo preparado, as primeiras damas muito entusiasmadas. Esse evento ocorreu no auditório da Fundação SECOM, e aí, de repente, começa a pandemia 2020 e 2021, e quando a gente pensa que está tudo bem, vem outro grego agora para complicar. O grego, desculpe, não é as pessoas, é essa cepa lá que pegou o nome grego. Doutor, então, aproveitando aí que o senhor falou da questão dos pacientes que vêm do interior do estado, a gente tem aqui no Amazonas um índice muito grande de câncer do colo do útero, né, entre as mulheres. Por que a gente tem esses números tão altos, sendo que essa doença já possui tratamento, formas de prevenção? Ótima essa pergunta. Olha. O Amazonas tem uma característica diferente do resto do Brasil. No Brasil todo e no mundo, é muito mais frequente câncer de mama. No Amazonas, norte aqui do país, é mais frequente o câncer de colo uterino. Logo, olha, as coisas da ciência. Câncer de colo uterino é um câncer muito fácil de fazer o diagnóstico, porque é visível, é tocável, é muito fácil a manipulação, a coleta de material para fazer o diagnóstico. E mais, como tem o exame chamado preventivo, as mulheres que fazem preventivo anualmente não vão ter câncer de mama ou câncer de colo uterino. As adolescentes agora têm à disposição a vacina contra o HPV. Porém, esse resultado de vacina hoje só vai aparecer 35, 40 anos depois, que é quando começava aos 40 anos o câncer de colo uterino. Então, pasmem com os números. Câncer de colo uterino, somado a câncer de mama, no Amazonas, representam um pouco mais de 45% de todos os cânceres que atingem a mulher. Então, onde é que eu tenho que centrar, que focar o meu esforço? Câncer de colo uterino e câncer de mama na mulher. No homem, não há discussão também. Seria quase na mesma proporcionalidade o câncer de próstata, pulmão e aparelho digestivo. Então a gente sabe onde está o problema. Sabemos como resolvê-lo, não na totalidade, mas fazer o diagnóstico mais cedo, proporcionando um alto índice de cura. Bom, doutor, já deu para a gente entender um pouco do cenário aqui, da importância, na verdade, né, da LAC para o cenário amazonense, para as pessoas que sofrem com câncer, já que a gente tem esse índice tão grande. E como o senhor falou que nesse período da pandemia teve uma queda na arrecadação, aproveitando que a gente está chegando agora no Natal, festa de fim de ano, as pessoas geralmente ficam mais solidárias, né? Eu gostaria de deixar esse espaço para o senhor realmente fazer esse pedido de doações, quais são os canais que a gente pode estar doando, entrando em contato para saber o que a instituição está precisando. Ok, muito obrigado. Espero que você que está nos ouvindo se sensibilize com alguém que está precisando mais do que nós.
A LAC dispõe de vários canais de você fazer doação. O tradicional, que é o call center, que liga, a pessoa desmarca e vai algum mensageiro buscar. Mas tem várias formas. Eu posso mostrar aqui os locais onde você pode fazer. Eu acho que a gente tem até uma arte, tem né, esse para daí. colocar. Tem o número para contato aí, são 2 telefones, né? Tem o WhatsApp também que você pode estar entrando em contato. Tem o site que é www.lacam.org.br e também tem aí na tela os dados do Pix que você pode estar fazendo. Qualquer valor a doação, doutor? Qualquer valor, qualquer valor. E cada doação vai ser muito importante para que essas ações da LAC continuem sendo realizadas, né? Eu queria até botar para quem quiser, tiver um empresário, por exemplo, que ao invés de doar o dinheiro, o melhor para nós era você assumir o serviço, por exemplo. Uma grande empresa que pode fazer doação e descontar no seu imposto de renda, poderia assumir um daqueles carros, 2 carros, que faz o transporte entre o SECOM e a casa. Alguém poderia assumir as despesas com aqueles tratamentos em domicílio, com curativo, com fraldas, é enorme a quantidade de fraldas. Alguém poderia assumir o lanche e assim por diante. Então, é uma coisa que fica a critério de cada um, com a consciência de cada um, de doar quem mais precisa. Uma sugestão, né? Perfeita. Doutor, a gente já vai encerrar a nossa entrevista aqui, mas eu vou deixar espaço. Já acabou, infelizmente, mas a gente vai deixar aqui espaço para suas considerações finais. Consideração final é um apelo. A Liga faz esses trabalhos através de doação. Como houve desemprego, houve queda na economia, tivemos queda na arrecadação, nós estamos agora tentando, sensibilizando a sociedade para que raciocine e pense, distribua um pouco daquilo que lhe sobra. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal Amazonas 1, por ter vindo conversar aqui com a gente. Então fica aí essa explicação, né, esse trabalho muito importante que a LAC tem realizado aqui no Amazonas. Você pode procurar a LAC por um desses contatos que a gente colocou, a transmissão, essa live aqui, ela vai ficar salva, você pode rever e compartilhar também com seus amigos, aproveitar que nós estamos chegando agora no final do ano para fazer essa ação de solidariedade, doando, ajudando essa instituição que tem sido muito importante nesse trabalho aqui no Amazonas. A gente vai encerrando nesse momento aqui a nossa entrevista, mas nós agradecemos a sua audiência e até a próxima.